Olá, hoje eu vou apresentar para vocês algumas características dos ciclos biogeoquímicos que compõem o estudo dos ecossistemas. Tenha em vista de como átomos são reciclados ao longo dos ecossistemas da Terra por meio dos ciclos biogeoquímicos. A energia flui em um ecossistema e parte dela é dissipada na forma de calor, mas os elementos químicos que estão ali, que compõem o ecossistema, são reciclados. As formas que um elemento flui entre os seres vivos e o meio ambiente da biosfera é chamada de ciclo biogeoquímico. Os principais ciclos biogeoquímicos para os organismos vivos são o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, do fósforo, do enxofre, do oxigênio, entre outros. A energia flui, mas a matéria é sempre reciclada. A energia flui direcionalmente pelos ecossistemas da Terra, normalmente entrando sob a forma de luz solar e saindo como calor. Mas os componentes químicos que compõem os organismos vivos são reciclados. Nessa imagem, o fluxo de energia é mostrado com setas amarelas e vermelhas. A seta amarela indica a energia utilizável e a seta vermelha indica a energia dissipada, perdida para a atmosfera na forma de calor, perdida do ecossistema. As setas verdes mostram a constante reciclagem dos nutrientes químicos. Quais ciclos biogeoquímicos são fundamentais para a vida? Os 6 elementos mais comuns nas moléculas orgânicas, carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, podem ser encontrados em diferentes formas químicas. Eles podem ser armazenados por períodos longos ou curtos na atmosfera, na terra, na água ou abaixo da superfície da Terra, bem como nos corpos dos organismos vivos. Processos geológicos, tais como intemperismo das rochas, erosão, drenagem de água e subducção de placas continentais, desempenham um papel nesta reciclagem de materiais, assim como as interações entre os seres vivos. O modo pelo qual, ou em alguns casos, um composto como a água flui entre os seres vivos, entre as formas não vivas e o meio ambiente, é chamado de ciclo biogeoquímico. Este nome reflete a importância da química e da geologia, bem como a da biologia, para nos ajudar a entender esses ciclos. O ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico que permite a passagem do oxigênio pelos componentes bióticos e abióticos de um ecossistema. O ciclo do oxigênio é um modelo que envolve alguns processos importantes para os seres vivos e para o meio ambiente, como a fotossíntese e a respiração celular. O oxigênio é um dos elementos mais abundantes do planeta, constituindo cerca de 21% da atmosfera. Por ser muito reagente, o oxigênio também influencia outros ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono. A importância do ciclo do oxigênio para os ecossistemas. O ciclo do oxigênio é fundamental para a sobrevivência dos organismos no nosso planeta, uma vez que esse elemento é utilizado em diferentes processos importantes. Além de proporcionar a ciclagem do oxigênio no meio, o ciclo do oxigênio é importante porque garante a realização da respiração celular, a realização da combustão, a realização do processo de decomposição da matéria orgânica e a formação da camada de ozônio, entre outros. Nessa representação,
podemos observar aí que os animais e as plantas utilizam o oxigênio na respiração. Nesse processo, o gás carbônico é liberado tanto pelas plantas quanto pelos animais. E, no caso dos organismos produtores, os autótrofos, os vegetais clorofilados, eles são fotossintetizantes, ou seja, produzem oxigênio por meio do processo da fotossíntese, e esse oxigênio retorna à atmosfera, de onde os animais e as plantas utilizam novamente, melhor dizendo, no processo de respiração. O oxigênio liberado pelos organismos fotossintetizantes será utilizado em diferentes processos. Um dos processos é a respiração celular, realizada por grande parte dos organismos vivos. Nesse processo, utiliza-se oxigênio na produção de energia e libera-se gás carbônico. Além do gás carbônico, são liberadas moléculas de água que possuem oxigênio na composição. Portanto, o oxigênio utilizado na respiração retorna ao ambiente nas formas de gás carbônico e água. As etapas do ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio apresenta diversas etapas importantes, como a fotossíntese, respiração celular, decomposição, combustão e formação da camada de ozônio. Na fotossíntese, temos a formação do oxigênio, que será liberado na atmosfera. Essa é, portanto, uma das etapas que merece maior destaque. Na fotossíntese, os organismos fotossintetizantes, algas, plantas e alguns procariotos, fazem uso do gás carbônico para a produção de moléculas orgânicas. Durante esse processo, que necessita da presença de luz, esses organismos liberam oxigênio. Entre os organismos fotossintetizantes, destaca-se o fitoplâncton, grupo de organismos microscópicos fotossintetizantes que vivem flutuando na água doce e que são responsáveis pela produção de cerca de 95% do oxigênio presente na atmosfera. A fotossíntese ocorre a partir de substâncias simples retiradas do ambiente, água e gás carbônico, e da energia fornecida pelo Sol, produzindo oxigênio e glicose, nutriente orgânico, e de novas moléculas de água. A atividade sintética pode ser resumida pela equação geral 6CO2 mais 12H2O sobre luz, ali aplicada aos pigmentos fotossintéticos, tem como resultado C6H2O6, que é a molécula de glicose, de carbono, 6 moléculas de água, 6H2O, mais 6 moléculas de oxigênio. O oxigênio e a camada de ozônio. O oxigênio faz parte da constituição da camada de ozônio, uma camada gasosa que protege a Terra, retendo parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol e protegendo os organismos contra seus efeitos nocivos. Na estratosfera, parte do gás oxigênio é transformada em ozônio pela ação de alguns comprimentos de onda menores que 200 nanômetros de raios ultravioleta. Uma reação contrária transforma o ozônio em oxigênio, também por meio da ação de raios ultravioletas de comprimentos diferentes, entre 200 e 300 nanômetros, que mantém o equilíbrio da camada. O oxigênio é um importante elemento encontrado em 3 reservatórios do planeta, na atmosfera, biosfera e litosfera. Na atmosfera, destaca-se a presença do oxigênio molecular, que representa 21% da atmosfera terrestre e é utilizado por alguns seres vivos na realização da respiração celular. Além de aparecer como oxigênio molecular, esse elemento aparece na atmosfera em forma de outros compostos, como o gás carbônico, o ozônio e o dióxido
de nitrogênio. O ciclo hidrológico. A água que contém hidrogênio e oxigênio é essencial para os organismos vivos. Isto coloca o ciclo da água bem alto na lista de importância dos ciclos que nos interessam. A hidrosfera, o conjunto de lugares onde a água pode ser encontrada em seu ciclo na Terra, é grande e diversificada. A água está presente como líquido sobre a superfície da Terra e no subsolo, como gelo nas calotas polares e geleiras e como vapor d'água na atmosfera. A água compõe mais da metade de nossos corpos, mas os seres humanos não conseguem sobreviver só com água. Em vez disso, há outros elementos chaves que mantêm nossos corpos funcionando e que fazem parte dos ciclos biogeoquímicos. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, pode ser definido como um sistema pelo qual a natureza faz a água circular do oceano para a atmosfera e daí para os continentes, de onde retorna superficial e subterraneamente ao oceano. A precipitação, o escoamento, a evaporação, a condensação são alguns dos principais mecanismos de circulação entre a Terra e a atmosfera. Aqui nós vemos alguns desses processos de forma mais detalhada. O processo de evaporação das águas do oceano, que se condensam na forma de nuvens. Essas nuvens, ao serem descarregadas na forma de precipitação, faz com que essa água retorne à superfície da Terra ou ao próprio oceano. A circulação atmosférica leva essas nuvens para cima dos continentes, onde também pode se precipitar, e ali pode ocorrer um escoamento na forma de neve, a depender da altitude desses relevos, ou escoar na forma de escoamento superficial concentrado ou difuso. As geleiras também podem transferir parte da sua água diretamente para a atmosfera, do mesmo modo que as plantas por transpiração, os lagos por evaporação e assim por diante. Então há um fluxo na superfície, há uma infiltração, a água percola, uma parte dessa água é absorvida pelas plantas e boa parte dela retorna aos oceanos por meio do escoamento subsuperficial e também superficial, na forma de escoamento pelos rios. Nessa imagem, há uma representação esquemática dos fluxos hidrológicos médios anuais em um sistema superfície terrestre e atmosfera, o chamado ciclo hidrológico. Então, nós podemos observar aí que os valores que estão apresentados são percentuais da apresentação global média anual, que é em torno de 1.040 milímetros, é uma média. Então, nós observamos aqui que esses valores são percentuais, então se estima que dos oceanos evaporem cerca de 86% dessa precipitação global anual, que é em torno de 1.040 milímetros. Uma parte desses 86% é precipitada no próprio oceano, mas uma parte, 6%, é transferida para os continentes por meio da circulação atmosférica que leva as massas de ar de um lugar a outro sobre a superfície da Terra. E sobre os continentes, esses 6%, que estão representados são somados a outros 14% da própria evaporação continental, da própria evaporação terrestre. Então, sobre os continentes, 20% dessa precipitação média anual ocorre, sendo que por meio do escoamento superficial e subsuperficial, esses 6% retornam aos oceanos. Então, essa é uma outra forma de representar e se estimar as quantidades, mais ou menos, de circulação entre os reservatórios principais. A transpiração é um processo pelo qual os seres vivos perdem água para a atmosfera. Então, as plantas, elas absorvem a água do solo
na zona das raízes. Por meio do xilema, a água e sais minerais dissolvidos nela são levados à planta, é um tecido por onde circula a água com sais minerais dissolvidos para a nutrição da planta, até alcançar a epiderme foliar, que promove o processo de transpiração. É na epiderme foliar que existem diversas estruturas denominadas estomas que controlam a quantidade de água perdida pela transpiração. Esses estomas se abrem para que haja a perda de água pelo processo de transpiração. O ciclo da água é complexo e envolve mudanças de estado na água, bem como movimentos físicos da água através de e entre os ecossistemas. A maior parte da água na Terra é água salgada encontrada nos oceanos. Somente uma pequena fração é composta de água doce, facilmente acessível, que é a que os seres humanos precisam. A água encontrada na superfície da Terra pode passar por um ciclo rapidamente, entretanto, muito da água da Terra está no gelo, nos oceanos e em reservatórios subterrâneos. Essa água se transforma e circula vagarosamente. A água subterrânea é encontrada no subsolo, entre as partículas de solo e nas fendas das rochas. Os aquíferos são os reservatórios de água subterrânea frequentemente aproveitados por meio de poços. A água é imensamente importante para os seres vivos. Mais da metade do seu corpo é composto de água, e se fôssemos dar uma olhada em suas células, descobriríamos que elas são mais de 70% de água. Então, você, como a maioria dos animais terrestres, precisa de um suprimento confiável de água doce para sobreviver. De toda a água da Terra, 97,5% é água salgada. Da água restante, mais de 99% está na forma de água subterrânea ou gelo. Dito isso, menos de 1% da água doce é encontrada em lagos, rios e outras formas disponíveis na superfície. O tempo médio de residência das moléculas d'água é variável de acordo com os reservatórios. De maneira geral, na biosfera, ou seja, nos organismos vivos, as moléculas de água permanecem em torno de uma semana. Na atmosfera, em torno de uma semana e meia. Nos rios, em torno de 2 semanas. Na umidade do solo, em torno de 2 semanas, mas pode variar até 1 ano. Nos pântanos, de 1 a 10 anos. Nos lagos e reservatórios, cerca de 10 anos. Nos oceanos e mares, 4.000 anos. Nas águas subterrâneas, de 2 semanas a 10.000 anos. E nas geleiras e solo congelado, entre 1.000 anos e 10.000 anos. Então, a circulação da água nesses reservatórios é muito diferenciada. Em alguns, ela ocorre rapidamente, em outros, ela ocorre lentamente. As principais referências bibliográficas desta aula.